Salve, salve, galera do Bora Pra Resenha. Hoje um convidado multicampeão. Vamos lá. Campeão no Cruzeiro, campeão no Santos, campeão na França, campeão na Arábia, campeão no esporte, campeão no Náutico, campeão por onde passou. Wendel, que satisfação, muito prazer ter você aqui com a gente. Prazer todo meu. Muito contente de estar aqui presente. Espero que possa ser um papo agradável aí para falar de futebol, falar do Cruzeiro, falar dos clubes de Minas, né? E um pouquinho da história do futebol. Vai ser um ótimo papo. Marcão, satisfação mais uma vez. Pô, toda minha prazer, Wendel, ter aceitado nosso convite. Um grande prazer estar aqui. Prepara o 4G, o 5G, galera, que o homem é pesado. Só de troféu enche uma mala, enche várias malas. E tá aqui o nosso querido Léo. E aí? Satisfação mais uma vez, Léo. Feliz. Substituindo o fiscal de... Cada dia é um, né? Vocês fazem um rodízio aí de compromisso. E eu tô sempre disposto a participar aqui com vocês aqui, né? Deixa eu aguentar vocês mais um pouquinho. Wendel, eu queria já começar com você sobre hoje. Você está vivendo um momento especial para você também, né? Trabalhando na base do Cruzeiro. Como que você está vivendo isso? Como que você está vendo tudo isso? É um momento diferente, né? Gostoso. É uma profissão dentro da profissão que eu fiz a vida toda, né? Agora como treinador, como às vezes gestor de elenco. E eu venho gostando muito. É diferente de quando a gente atuava. Que eu falo que era mais fácil estar dentro das quatro linhas do que estar do lado de fora, porque dentro das quatro linhas você consegue controlar. Os jogadores todos falam isso. Exatamente. E quando inicia a partida, você não consegue mais controlar, às vezes, resultado, o que os atletas vão fazer, mas é uma experiência boa, bacana, estou gostando muito, me qualificando, né, que é o mais importante para isso, estudando muito para que, quem sabe, eu possa trilhar esse caminho aí de um grande treinador do futebol. E passa um filminho na cabeça, porque você foi na base do Cruzeiro, né? Você chegou lá muito novo. Conta pra gente desse início e até chegar aqui para esse paralelo, pra gente fazer esse paralelo do que foi você viver a base do Cruzeiro. Você tinha 12 anos quando você chegou no Cruzeiro. E agora você tá com os jovens ali de 14 para 15 anos. Demais. Eu cheguei no Cruzeiro 94 para 95, né? Sem completar 12 para 13 anos. Não tinha idade ainda para alojar, acabei ficando na casa dos meus tios, né, de Walton City, Arlete, que me criaram. Com 14 anos fui para a Toca e eu falo que o Cruzeiro foi a minha criação, foi onde me ensinou muita coisa, onde eu me formei, não só como atleta, mas também como ser humano. E hoje poder retornar para tentar auxiliar, para tentar resgatar, né, que eu falo muito, é resgatar aquilo que o Cruzeiro sempre teve, que foram atletas técnicos, atletas qualificados, que sempre revelavam, né, eu falo, a minha geração de Giovani, Maicon, Gomes, Luizão, eu também acabei saindo, Maxwell. Então, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar o programa todo e espero que a gente possa resgatar isso aí novamente e que mais jogadores possam trilhar aí esse caminho que foi lá atrás, que foi feito lá atrás por nós, eu diria. Falar nesse começo aí, Wendel, o Alex estava contando numa entrevista outro dia que quando ele voltou para o Cruzeiro em 2002, que o Luxemburgo gostava muito de acompanhar os treinamentos da base, os trabalhos da base, que o Alex ia junto, que o Luxemburgo convidava. Vamos ali ver a meninada, que nós vamos chamar para trabalhar aqui no profissional. E o Alex contou que te elogiou muito, falou que você, Recife principalmente, que eles batiam o olho, esses aí tem que subir, que vão ser muito úteis no profissional. Como é que foi essa relação com o Alex, com o Luxemburgo e essa montagem do time? Já vamos começar essa fala desse time de 2003. Eu sou suspeito para falar do Alex, né? Além de ídolo, acabou se tornando um grande amigo mesmo. Então, imagina, você tem uma pessoa como seu ídolo ali, não é porque você jogou com ele, mas o espelho, o que ele fazia, o que ele controlava, não só os mais novos, mas também em geral. Ele era realmente assim, o auxiliar do Vanderlei, do elenco. E acaba que no final, hoje, você recebe uma ligação, uma mensagem dele, trocando ideia. Isso é muito, muito prazeroso, né? E eu sou muito contente por isso. E era assustador quando chegava Alex, chegava Luxemburgo, às vezes o Melo também ia, o próprio PC. O PC às vezes ia até mais do que os dois, o auxiliar. PC Guzmão. De repente apareceu o Marcinho. Aí no treino virava junto. Aí apareceu o Marcinho, do nada. Um dia o Marcinho apresentou lá, tá integrado e foi caminhando. O Alex não jogava o Marcinho. Então por aí você vê o quanto o Alex, né, foi fundamental naquele ano de 2003.
E você está falando aí que você começou agora a trilhar esse caminho como treinador também, né? E já tinha esse espelho do Alex com o próprio Luxemburgo. E como é que era o Luxemburgo, né? Que outro dia teve uma pesquisa de qual que era o melhor treinador que o Brasil já teve aí nos últimos tempos. O Luxemburgo votou nele, cravou ele em primeiro lugar. Como é que é essa relação que vocês tinham lá? Hoje em dia você vendo, realmente tem razão essa escolha dele por ele mesmo? Olha, o Vanderlei, ele sempre teve à frente de todos os treinadores da época. Muita gente fala que hoje o Vanderlei é atrasado, mas o Vanderlei lá atrás já tinha analista de desempenho. O jogo seguinte, o Vanderlei já tinha todos os dados do adversário. A comissão do Vanderlei era sempre muita gente para tomar conta de tudo, então ele não deixava passar nada. Então ele sempre esteve à frente de muita. E ele era muito bom em gestão de elenco. E hoje se fala muito. Se você bater na tecla, você vai escutar muita gente falando de gestão. Tem que ser bom taticamente, sei lá, na plataforma de jogo 4-1, 4-1, 4-3-3, enfim. Mas lá atrás, não. 3 zagueiros, que hoje voltou a modernidade. Vanderlei jogou 2003 com 3 zagueiros. Então, futebol. Ele variava um pouco o time com relação ao adversário. Exatamente. Então, assim... e o Alex, ele pegou muito isso, não só do Vanderlei. Ele fala muitas vezes do Zico também. De tantos outros treinadores, e eu espero aí que no próximo ano ele possa bater aí um grande clube e fazer um excelente trabalho para que ele possa, não diria renovar, mas também ali para dar um start também para a nova geração. Que pode ter modificado esse patamar, esse diferenciado dele assim, para hoje ele tá até preterido e às vezes os trabalhos dele não surtem efeito? O que você imagina? Que é o trabalho dele que, de alguma forma, deu uma estagnada ou os jogadores ficaram diferentes com relação à abordagem que ele dá? Não, eu diria que não. Acho que o Vanderlei hoje, eu visualizo ele muito, às vezes, como um gestor mesmo. Talvez não só dentro de campo ali, mas é um gestor. Ele ser um diretor, alguma coisa nesse sentido, porque são fases, né? Acho que todo mundo, isso não é que passa. O Vanderlei hoje já está com seus 60 e... Está com 69. Quase 70 anos. E eu nem sei se ainda ele tem aquela palavra, aquele tesão todo. Agora ele vai para a política também. Né? Então, assim, eu acho que talvez esse tempo passou, né, para o Vanderlei. E é tanto que agora ele está direcionando para outra área. Mas, para mim, é um dos nomes assim que eu colocaria no top 5 aí como um dos melhores treinadores que eu já trabalhei e que eu já vi na história do futebol. Então vamos falar desse início da construção daquele grande time de 2003. Quando começou aquela construção? Quando que você percebeu, mesmo sendo jovem, né, que ali estaria sendo formado um dos maiores times da história do Cruzeiro? Eu tinha acabado de completar 20 anos, né, em 2002. E como é que você percebeu também que você se tornou uma peça importante depois, nessa engrenagem? Isso bem depois. A gente não tem a noção ali no momento. Isso, hoje, ano que vem, 2023, 20 anos, né, que a gente vai comemorar aí a Tríplice Coroa. Então, hoje a gente tem a noção do que a gente realizou lá atrás. Mas a montagem, eu diria que a montagem, muitos vão contar várias histórias. Mas, para mim, eu tenho um ponto-chave no final de 2002, em que a gente tem uma sequência de jogos, não sei se é de vitórias, em que a gente bate na porta para... Quase classificar. Se eu não me engano, foi por causa de um gol do Fluminense, do Romário, alguma coisa, e a gente ficou fora. Eu acho que ali foi o start, falou, opa, peraí, eu acho que 2003 a gente vai incomodar. E só para contextualizar, né? Porque 2002 ainda era aquela fase que você classificavam 8 times para um playoff, né? Que o Santos terminou em 8º e acabou bateu o campeão. E o São Paulo primeiro. E o Cruzeiro nós terminamos naquela ocasião em 9º lugar. Então, assim, aquela chavinha eu acho que foi o start daquela história toda que todos conhecem, que foi o ano de 2003. E aí depois a gente começa o ano fazendo a pré-temporada em Foz do Iguaçu, ou Araxá, se eu não me engano. Foi Araxá que teve um jogo de 8-2 que 8-2 e Cris, e assim as coisas engrenando, aí a gente começa o Mineiro,
e ganha aqui, ganha ali. E aí no momento do Campeonato Mineiro, o Vanderlei tem um estresse com o David no vestiário, porque ele queria ser campeão invicto. Eu acho que nós empatamos com o Rio Branco. Opa, peraí. Aí eu acho que a coisa vai fluir. E aí começa o Brasileiro, bem, começa contra o Guarani, tem um empate, né, contra o São Caetano, aí bate lá de 4 no São Paulo, sai e ganha do Santos lá fora. Então, assim, foi eu diria que 2002, para mim, foi o start do grande ano de 2003 do Cruzeiro. Você falou aí a respeito de um atrito que aconteceu entre o David, entre o Lucha. Você pode relatar, detalhar mais pra gente? E é engraçado que o David virou auxiliar do virou Lucha. auxiliar, mas assim, mostra é. que existe uma relação, porque às vezes fica parecendo que a gente está instigando uma briga. Não, os dois são amigos, os dois já trabalharam juntos, então assim, Inclusive no Cruzeiro. tudo tranquilo. Toma cerveja junto. Isso, tá tudo tranquilo. Dá mesmo. risada junto, Mas só- joga poker junto. Só pra gente saber como que era Pokerzinho também. como que rolou isso no vestiário, porque isso gera muita curiosidade dos torcedores. É coisa de vestiário, é coisa que acontece que às vezes para quem está fora acha uma coisa de outro mundo, mas para quem está vivenciando lá é coisa normal, muito normal, porque a gente talvez ia fazer uma campanha histórica que talvez não ia acontecer mais, ou daqui a 50 anos que o clube ia ser campeão invicto. Invictos só vencendo, Só né? vencendo, sem nenhum porque empate. o Cruzeiro conseguiu outras vezes, o Atlético conseguiu. Exatamente. Mas vencendo Ganhar todas, eu ganhar acho Todas, difícil. exatamente. E isso, o Vanderlei ele era muito competitivo. E acabou que a gente empatou contra o Rio Branco. E jogar lá era difícil, né? Em Difícil. Andradas. E eu acho que o David, se eu não me engano, fez um comentário assim, falou, calma que nada. não vou falar aqui. E, sabe, todos sabem dessa história, mas para você ver o quanto aquele elenco, ele não só pelo Vanderlei, mas o quanto aquele elenco era comprometido, e a gente bateu assim várias marcas, números, e tá na história aí do futebol brasileiro com aquela geração. Espanta pra gente, né? Quando o Wendel falou ali, que eu peguei e falei assim, caramba, vamos fazer 20 anos daquele 20 time. anos, hein? 20 anos, a gente tá ficando ficando velho, velho. tá ficando A gente tá ficando velho. Mas você tem alguns momentos especiais que você fala assim, não, esse aí a gente... Foi nesse ponto que a gente falou, vamos ganhar a Copa do Brasil. Foi vencendo essa partida. E o brasileiro, qual foi a chavinha do brasileiro que vocês pegaram? Ou já vinha de tamanha confiança ao conquistar a Copa do Brasil, que pegou e falou assim, esse brasileiro também vai ser nosso, vamos engolir. Não, a gente já vinha assim, bem só que o mineiro às vezes não dá tanto parâmetro, né? Aí você começa, ganha do Vasco, elimina o Vasco, ganha do Goiás, jogos dificílimos do Goiás se eu não me engano, quarta ou semifinal. Goiás, assim, fez 2 baitas partidas. E era um time muito bom. Muito bom. Muito bom. E aí você pega o Flamengo com 60 mil, 70 mil e você faz um jogo tranquilo. Né? Foi 1-1, mas assim, com vários desfalques, né? Naquela ocasião, meio campo, se não me engano, foi eu, Jardel e Augusto Recife, ou Marcinho o primeiro jogo, eu não lembro, acho que o Maldonado estava suspenso, ou lesionado, se a memória não está falhando. E aí a gente vem para o jogo seguinte, o jogo de volta, e em 15, 17 minutos, sei lá, 20 minutos, já está 3-0. 3-0. E pode continuar. Aí aquilo, peraí, eu acho que a gente está no páreo. Aí a confiança foi lá em cima, inicia o brasileiro bem, empatando, né, com o Salcano, mas fazendo um bom jogo. Talvez o gol mais bonito do campeonato foi logo ali do Alex. Um bom Então, jogo. acho que sai na frente 2-0. da história Se eu não da me Copa engano, do Brasil. sai na frente, eu acho que... Foi um 2-2, se eu não me engano. não, foi 2-2 o resultado final. E aquele aí gol de você cobertura, começa. o Alex ganhando. Você começa, você sai fora de casa, acho que ganha do Guarani. Você vai contra o Grêmio, acho que já no segundo, mas assim, você ganha do Grêmio, você ganha do Santos, você ganha do São Paulo, e bem, não é ganhar, deu um chute. Não era um jogo de resultado. Exatamente. Era um controle de jogo, assim, Exato. absurdo. Tinha uma conversa do Luxemburgo com vocês, como que era a conversa de vocês? Porque eu fico muito curioso sobre a facilidade que vocês faziam, é claro que eu tô de fora porque eu faço falar isso também, a facilidade que vocês construíam os resultados.
por que esse time de 2003 do Cruzeiro conquistava resultados com tamanha facilidade, naturalmente? Eu acho que é o mérito da montagem do elenco. E as peças foram encaixando. Eu não era titular no início do Brasileiro. Eu joguei de lateral esquerdo até o Leandro voltar de lesão no Mineiro. Joguei as finais da Copa do Brasil, semifinal joguei de titular. Mas aí o Martinez é que veio contratado para ser o titular. Só que o Martinez no primeiro jogo, no segundo jogo do Brasileiro, ele estoura o joelho. Ele rompe o ligamento contra o Guarani. E aí eu inicio ali, não saio mais. Momentaneamente eu saí. E entrar num time bom exatamente. Facilita, aí parece né? que as coisas caminharam ainda mais ainda, porque criou uma coisa assim tão bacana entre Augusto Recife jogava na direita, eu pela esquerda e Maldonado. Então assim, a gente parece que era muito sincronizado. Uhum. E a gente acho que dava uma sustentação muito boa pro time, pro Leandro, pro Maurinho. Você olhava o Maurinho e tal, opa, agora eu tenho que ficar. Os dois e vocês estavam ali para cobrir. Exatamente, opa, o Leandro foi, agora eu tenho que ficar. Quando eu ia... Então, assim, era no olhar. Então, e o Vanderlei conseguiu aproveitar isso muito bem. Maurinho ia, o Augusto Recife, opa, agora eu tenho que ficar, cobrir ele ali, o Maldonado. Então, era muito certinho. E aí o Alex, David, Maldonado e Aristizábal faziam chover, um Mota. Então, eu acho que foi o mérito total assim do Vanderlei. É lógico que o elenco foi responsável por isso, mas a montagem, peça por peça, o quebra-cabeça foi bem feito. Essa peça ser colocada no momento certo. Aí você perde o Luizão, que é vendido para o Benfica, aí você coloca o Cris junto com o Edu Dracena, e você perde o Alex, ele vai lá e busca o Marcinho na base, que ninguém nem conhecia o Marcinho nos jogos que precisou dar conta do recado. Aí você vende o David pro Bordeaux, com 19 gols no meio do campeonato, e aí traz o Márcio Nobre e também vai bem. Então, assim, foi a quebra-cabeça. E aí... Tudo deu certo. E aí dispensar... É o melhor time que você chover no molhado falar do Alex que... Eu vou te perguntar, vai ter uma então já vou fazer agora. Eu quero fazer uma pergunta especial sobre o Alex. A gente admirando o Alex, vendo o jogo, a gente tem a nossa ideia. O que era, né? Jogar ao lado do Alex. Como era, Wendel? O que você sentia ali na hora? Ou se dá para sentir isso? Tinha aquele comentário assim de você pifar uma bola para ele pegar e fazer uma acrobacia com a bola, um toque refinado, um talento de bolada por cima, de você olhar pro colega do lado e falar assim, puta merda, o que o cara fez? Sabe, de ter esse tipo de coisa. Você tinha essa reação dentro de campo? Falar assim, caramba, olha que cara. Antes desse comentário, não posso deixar de esquecer o Gomes, né? Nós não falamos aqui do Gomes, que em 2002 ele foi lançado em 2002. Ele foi lançado em 2002 e eu falo que é um dos maiores goleiros que eu joguei, que a bola saiu um pouquinho, viajou um pouquinho, você pode sair correndo, que o Gomes não era aquele goleiro medroso ficar dentro do gol. Então você vê que as peças foram um encaixezinho, o quebra-cabeça foi muito bem montado. O Alex, ele cobrava muito. Muita gente acha que o Alex teve aquele apelido que eu não gosto de comentar, porque só quem não jogou e que não teve lá dentro... do Minhoco, né? Do Minhoco é totalmente ao contrário. O Alex, ele pegava a bola, você jogava a bola nele 5 vezes, 4 vezes, ou ele fazia um gol, ou ele originava, ou ele fazia um passe para alguém, ou driblava e após esse drible a jogada continuava. E quando ele estava dentro de campo, ele queria muitas vezes que jogasse a bola nele mesmo marcado. E ele orientava, não, vai por aqui agora, vai por ali. Então eu falo que eu cresci, que para mim foi muito bom ter jogado ao lado do Alex, que eu amadureci em 1 ano e meio, em 2 anos, coisa que eu ia demorar talvez 10 anos. Porque ele raciocina tão na frente de todo mundo. De todo mundo. Ele conseguia ver coisas que você não enxergava. Então, às vezes ele te olhava para você ir para a direita, olhar para a esquerda para jogar a bola aqui, ou ele segurava a bola, esperava o momento certo para você passar. Então, ele era fundamental na nossa peça e na nossa engrenagem. Mas muitas vezes a gente tinha que passar a bola para ele, mesmo marcado, porque todo jogo ele
tinha alguém com ele. Eu lembro que o Fabinho, nas finais, Fabinho ficava na caça dele. E mesmo assim, você jogava a bola nele. Às vezes ele usava uma expressão: eu vou tirar esse meu marcador para a beirada. Eu não esqueço disso. Muitas vezes ele não ficava centralizado, tirava para a beirada, e como eu, mais Augusto Recife, era novinho, tinha muita força, muita fôlego, né? Acabava que a gente fazia bons jogos, ganhava espaço. Então ele era muito inteligente. Isso, para mim, assim, o Wendel, como atleta e também hoje levando isso para o lado de treinador, para mim me ajudou muito, muito, muito mesmo. Ainda nessa de Alex, aquela não ida para 2002, para a Copa do Mundo, justo com o Filipão, com quem ele tinha um relacionamento, pelo menos dentro de campo de futebol, muito bom, né? Porque eles ganharam vários títulos juntos. Ele tinha alguma coisa, assim, agora eu vou mostrar meu valor, isso era levado em consideração? Você acha que teve essa motivação extra para ele? Não, o Alex é muito tranquilo nesse sentido. Ele sabe que foi injustiçado. Ele sabe, e o Brasil todo sabe. O que o Alex fez, ele já tinha jogado lá atrás com o Filipão, assim, e ele é bem consciente disso. Ele não tem lá, talvez, o título lá de campeão do mundo, né, dos 23 atletas, mas eu tenho certeza que Wendel, considero o Alex como um campeão do mundo, porque são os melhores que tem que ser convocado naquele momento, e o Alex, para mim, era disparado um dos melhores, não foi para a Copa do Mundo. E eu acho que ele tem bem consciência disso. Eu acho que ele não tem nenhum, talvez tristeza, sim, por não ter sido chamado, mas consciente que ele merecia estar relacionado. Ele não tinha que provar nada para ninguém ali. Provar, jogou muito, porque jogava muito mesmo. Muito. O Alex sempre foi muito, muito, muito tranquilo nesse sentido. Se você conversa com ele, ele te responde que ele tem sim essa chateação. Ele já inúmeras entrevistas que eu já vi dele nesse sentido. Mas ele é muito tranquilo, resolvido com essa questão. Para a gente amarrar esse assunto, fechar esse assunto do Alex, esse talento que ele demonstrava em campo e com essa facilidade que ele tinha de entendimento do jogo, né, que você falava, ele puxava para cá, orientava você para cá, faz dele, hoje, um treinador da categoria de base do São Paulo, um cara que você vê potencial para atrair entre os grandes técnicos da nossa história? Sim, eu acredito que sim. O meu medo e o meu receio, não vou dizer medo, acho que é uma palavra... Preocupação. Preocupação é talvez os atletas... ele é tão à frente, ele raciocina tão à frente que às vezes não sei se os atletas vão acompanhar muito, entender o que ele está pedindo. Sabe? Mas ele cercou de boas pessoas, de profissionais capacitados ao extremo, né, que é o PC, que foi já campeão do mundo de futsal, dirigiu o Ferroviário. Então, assim, ele está bem cercado de pessoas inteligentíssimas, e com o que ele fez, o que ele entende de futebol. E eu espero, né, ele já negou propostas aí agora, ultimamente, aí acho que de 2 ou 3 equipes, né, se eu não me engano. E eu acredito que na virada do ano ele entrega aí o cargo. Não entrega não, né? O contrato dele termina em dezembro, e ele com certeza a partir de janeiro ele já deve assumir aí alguma equipe de ponta aí, eu diria, no futebol. Vai ser interessante, vai ser bem legal. Eu também estou muito curioso, sabe? Estou muito curioso. Você acredita que já numa Série A, um Curitiba, por exemplo? Sim, ele já teve propostas do Avaí, ele já teve propostas, se não me engano, do Avaí, acho que do próprio Curitiba. Eu acho que o Curitiba já fez essa proposta para ele e deu uma abertura para ele que seria de tranquilidade. Não existiria a tamanha cobrança nesse primeiro momento. É claro que a gente não pode acreditar em futebol, né? Dessa forma. Porque aconteceu com o Rogério, né? O Rogério, no primeiro momento, era isso. Não vai ter tamanha cobrança em você, mas a cobrança veio. E o Rogério sai de São Paulo, vai lá para Fortaleza para construir sua história, mostrar que era capaz, e aí começa a voltar. Faz um excelente trabalho, né, no Fortaleza. Ótimo trabalho. Duas vezes, né? Duas vezes. As 2 vezes que ele passou por lá, ele arrebentou. Quer falar mais ainda de Cruzeiro ou vamos para os outros times? Vamos partir para a França? Vamos partir para Santos primeiro? Para Santos? Vamos partir para Santos? Eu queria que você falasse a respeito dessa passagem sua no Santos. Como que foi viver lá? Sempre vem aquela questão, né? Como é
viver na vila mais famosa, né, onde que teve o Pelé. A água é diferente. A água é diferente. Mas não vamos falar do Vanderlei de novo, não, né? Não vamos, é porque não, ele tava lá. Não, eu queria que você falasse sobre esse efeito Santos, como que é, o que tem lá que brota tanto craque naquele lugar, como que é o trabalho? É um trabalho até que para você hoje, né, é um trabalho de base, né, um trabalho de estudo. De formiguinha mesmo, mas o Santos, ele naquela época, naquele tempo, o Santos era o carro-chefe de base. Todo mundo, o grande destaque do Brasil, ele batia no Santos. Ele procurava. Os pais procuravam, os familiares procuravam, os empresários procuravam. Então acho que isso foi um momento muito assim que o Santos sabia que se beneficiou trabalhar bem, né? Exatamente. É lógico que tinha um trabalho, né? Eu não estou aqui para muito bom, muito qualificado, mas eles tinham essa facilidade, essa palavra, porque destacava um menino lá no norte do Brasil, os familiares não. Opa, tem Cruzeiro, Grêmio, o Santos e, sei lá, Atlético Paranaense. Não vão para onde? Não, vamos para o Santos, que lá é que revela. Então, acho que o Santos aproveitou muito desse momento. E com os profissionais que estavam lá, deu muito certo. Tanto que revelou inúmeros atletas. E eu acabei pegando um pouquinho dessa turma, né? Eu peguei um pouquinho do Diego ali saindo, do Robinho saindo, o Neymar no sub, sei lá, 11 nessa época, já era do Santos. Já se falava dele? Já se falava dele. Que coisa. Já se falava. No futsal já se falava dele. Eu recordo muito bem assim que era uma coisa absurda que parece que não tinha como dar errado. Eu tenho essa memória assim muito, muito forte comigo. Pô, mas peraí, eu aqui, sei lá, com 24 anos, menino de 11 anos, será? E era realmente... percorrer tanto ainda. E era realmente assim, não tinha como dar errado, sabe? Era o talento que a gente vê hoje, já com 11 anos, 12 anos, já era absurdo. Que ele fazia praticamente toda semana na televisão, na emissora, Tribuna. TV Tribuna tinham lances dele no colégio, tinham lances deles, era coisa assim absurda, não tinham como dar fora errado. De série. Fora de série. Então, ou seja, a imprensa de Santos já olhava para ele de forma diferente. Então vocês em casa ali no momento de descanso, olha que o moleque que daqui a um tempo está jogando pra gente. Muito. E o Santos acabou beneficiando, né? O bom trabalho deu essa possibilidade. Né? Hoje você já vê muito o Flamengo, né? O Flamengo, o Fluminense. Então hoje acho já que são os três, assim. Exatamente. O Cruzeiro também teve uma época assim que revelou bastante atletas. Então acho que tem sempre as gerações, né? As gerações assim que acabam despontando e destacando. Acabei chegando em 2005, fazendo brasileiro. 2006, Vanderlei retorna para o Santos. A gente é campeão paulista assim muito bem, né? Mais uma vez ele monta, pega fulano aqui, pega ciclano, traz Maldonado, aí montar, pega o Kleber, lateral do Corinthians, exatamente, retorna com o Fábio Costa, goleiro, pega o Reinaldo atacante, Kleber Santana, Léo Lima do que estava no Porto. Então assim, foi trabalhinho de formiga, e é tanto que o Vanderlei foi montando. Aí no meio de 2006 eu acabo fazendo uma boa campanha, fazendo um bom paulista e um bom início de campeonato brasileiro, e acabo saindo para o Bordeaux, que foi assim, Vanderlei não queria, me tiraram do ônibus. Na ocasião. O Vanderlei tentou de toda forma para que eu ficasse no Santos, para renovar o meu contrato no Santos. Eu tinha até o final de 2006. Ele queria que eu renovasse por mais 2 anos. Mas sentando com a minha família, a gente chegou à conclusão. Sempre foi o meu sonho de jogar na Europa. E a diferença salarial já era discrepante? Já. Só para eu entender o tirar do ônibus, como que... Não, é porque a gente jogou na Vila e logo em seguida, após o jogo, a gente tinha que subir para São Paulo, pegar um voo para ir... Agora eu não vou recordar se era para o Sul, se era para Curitiba. Já para a próxima rodada. Para a próxima rodada. Logo em seguida, o jogo na Vila, pegamos o ônibus e subimos. E nisso, meus empresários já estavam tudo acordado, eu já tinha acordado salário com Bordeaux, a passagem estava praticamente comprada para depois de 2 dias.
E o Vanderlei, não, ele vai ficar. Aquele jeito dele, ele não precisa de não, ele vai ficar, já tá tudo certo que ele vai ficar. E aí nisso, o Marcelo, aí o Marcelo, eu dentro do ônibus, aí o supervisor pede para mim descer, aí tá numa mesa na Vila Belmiro, assim, Vanderlei, o Marcelo, né? O Marcelo presidente, e a cúpula toda, né? E não, ele vai ficar presidente, desse jeito, pode renovar o contrato dele, pode aumentar o salário dele. Aquele jeito Vanderlei que todo mundo conhece, né? E eu sou muito grato por isso. Ele esteve no Cruzeiro na base agora, dando uma palestra para todas as comissões, e ele citou isso, sabe? O professor? O Vanderlei, ele citou isso no meio assim. Por isso que eu tenho uma admiração muito grande para ele. Ele recordou desse momento, desse episódio, sabe? E até do empresário, na época o empresário também estava, e falou: você não vai ganhar nada dele, é tudo dele, você não vai. Sabe? Então, assim, ele recordou, ele falou isso, e eu fiquei meio até com vergonha no meio de todo mundo, assim, da base. Será que eu vou ou fico, né, também lá na época do Santos? Mas aí eu acho que a decisão foi a melhor possível, e aí eu falo que depois que eu saí do Santos, eu individualmente foram os meus melhores anos assim no Bordeaux. Coletivamente eu sempre eu fui muito abençoado, onde eu passei eu ganhei títulos, mas individualmente o meu melhor momento como atleta mesmo, em gols, em assistência, em performance, em tudo foi no Bordeaux. Então hoje assim a torcida me adora. Eu tenho alguns números lá que de gols, de falta, assim, bem importantes mesmo. Então deve ser um dos estrangeiros que mais vestiu a camisa também. Também foram 207 jogos, né? Lógico que o Jussier tem outros na frente, mas foi um período muito bacana mesmo. E eu devo muito isso ao Cruzeiro, né? Ao Santos e principalmente ao nosso grande amigo professor Vanderlei Luxemburgo. Vocês estão sentindo falta do Marcão, ele foi recuperar ali porque ele estava tendo uma crise de tosse, mas daqui a pouquinho está bem. Marcão é difícil, hein? Nós vamos levar ele para o hospital depois. Podem ficar tranquilo. Dona Júlia fica tranquilo, o Marcão está super bem. Mas aí agora, como que eu queria saber das curiosidades do viver na França. Você pegou alguma coisa de lá? Aprendeu mais a língua? Como que foi viver? Foram 5 anos, né, que você passou lá. O que da França você trouxe para cá? O que você curtiu de viver lá na França? Uma nova cultura, tudo muito diferente. A organização, o que te chamou a atenção? É que tudo funciona, né? Assim, a loja língua eu fiz um esforço tremendo assim de cara eu já sabia que para mim conquistar o pessoal procurar falar a língua o mais rápido possível, né? Eu fiz aula durante 1 ano e meio, que o clube pagou, o clube disponibilizou, o clube reconheceu isso, porque ninguém chegou tem interesse. Isso é importante. Então acho que é um conselho que eu sempre falo assim para aquela turma que sai assim, tente dominar a língua o mais rápido possível, aprender a língua o mais rápido possível. Isso vocês não têm noção o quanto é importante, e eu acho que isso para mim me ajudou muito. Tudo funciona. Você paga um imposto altíssimo, né, que é muito maior que o nosso aqui, mas tudo funciona. Saúde, transporte, educação, tudo. Eu conto uma historinha, vou tentar ser bem breve. Não precisa, pode ir tranquilo. Minha esposa logo você não tem costume com as coisas assim tão organizadas e tão certinhas. A gente chega na França e minha esposa teve que fazer exame normal para ver se mudar a lente, né? De óculos. Para o grau, o grau, não sei se era para aumentar ou para diminuir o grau, enfim. E nisso a gente sai do consultório, aí eles entregam um papel e aí já direcionaram a gente direto na ótica. Aí você vai na ótica, escolhe a moldura, a armação, a moldura lá do óculos, e aí a gente paga um valor na época assim, sei lá, 300 euros, alguma coisa nesse sentido. Vamos lá, R$300. E beleza, aí chega, normalmente tudo que você fazia em relação a isso à saúde, eles entregam um papel, você devolve no clube, e o clube depois vai lá para assistentes que chama, fugiu o nome agora,
É tipo uma assistência social. Exatamente isso. E aí depois você tem um reembolso, né? Normal. E nisso, depois de 3, 4 dias, eu abro a caixa de correio e tem um cheque lá do valor que nós pagamos na armação, no óculos em geral. Aí minha esposa chega e entrega, assim, mas isso aqui foi do cheque, isso aqui foi do valor. A gente não paga, não? Aí ela virou e falou assim, agora que você me avisa, senão eu tinha escolhido. E eu tomei xingo, assim. Mas me surpreendeu. No primeiro momento, você chega num país diferente, que imagina, que dia que você vai recuperar R$1 que seja. Que isso? De um óculos. De um óculos, exatamente. Pessoal. A gente que usa, né, Léo? A gente sabe, é caro. Não é barato, não. Caro, não é barato, não. Exatamente. Então, assim, são coisinhas E aí, minha família, a menina nasceu lá, minha filha, tenho 2 filhos, né? A mais nova, a caçula, nasceu lá. Minha esposa adora a França. E aí a gente foi caminhando, foi fazendo amigos, foi aprendendo a língua, a cultura deles. Uma adaptação rápida. Adaptação então. muito rápida. Muito rápida mesmo, muito rápida. Aí depois, mais para frente, aprendendo a gostar de vinho, coisa que... Enfim, e assim, espumante também. Então assim a gente foi construindo a nossa história, eu diria, em Bordeaux. Quem que foi o grande jogador que teve ao seu lado lá nessa época? Eu cito os brasileiros, né? Jussier, Fernando, Henrique, mas eu sou fã de 3, na verdade. É o Chamac, o marroquino, que depois foi para o Arsenal. Acho que eu lembro dele. O Kavenag, que eu peguei o Kavenag, acho que na melhor fase, que era um absurdo. Eu brinco que é o Cano, né? Porque ele é pequenininho assim, igual o Cano, que ele precisava de um toque para fazer o gol. Do nada, né? Ele não precisava dominar. Ele pegava e fazia absurdo. E eu peguei o Gorkuf na melhor época dele. Ele era da revelação, né? Revelação, foi para a Copa do Mundo. Esperava-se que ele fosse o novo Zidane, né? Eu me lembro que no Milan ele eu peguei a melhor fase dele. O que ele fazia, eu brincava assim com o Fernando. Falei, Fernando, o que esse cara tá fazendo aqui, cara? É o Alex no Cruzeiro 2003. Eu falava desse jeito. Coisa, né? Era uma coisa absurda. Tudo que o cara fazia dava certo. Era impressionante. É tanto que a imprensa francesa na época, o sucessor do Zizou, novo Zizou. É igual a gente faz aqui direto, né? Novo Neymar. Exatamente. Robinho, né? Robinho, naquela já época. teve outras. Exatamente. E ele saiu pro Milan, né? E não conseguiu desenvolver. Depois foi pro Lyon, teve várias lesões, mas assim, eu me dei. Foi muito bom a nossa relação. A gente se completava muito dentro de campo e é tanto que nós acabamos desbancando a hegemonia. A gente ia chegar nessa parte. A hegemonia do Lyon através, assim, eu diria muito graças ao elenco e tudo, mas do bom momento do Gorkuf. O Lyon era o PSG da época, né, que a gente pode falar. Disparado. Não tinha como ter rival. Não tinha. Só para o pessoal entender, foi uma hegemonia de 7 títulos seguidos. Campeonatos franceses seguidos. Mas se você pega os outros, um para trás e um para frente, assim, você pode colocar aí 10 anos disputando sempre a primeira colocação. Foram 10 anos, era muito difícil bater o Lyon, era muito difícil. Eles ganhavam de vários, assim, de quantidade de pontos absurdos na frente. Vocês entravam no campeonato para já sabendo o segundo exatamente. Você chegou lá em qual ano? 6. Então você chegou a pegar a dupla Fred e Benzema? Peguei. Pegou? Peguei Fred, Benzema, Abidal, Maludá, Juninho, todos, Cris, Caçapa, Edmilson, no último ano, vários, todos os que depois caminharam, foram para Chelsea, foram para outros grandes clubes, eu acabei enfrentando na época de Lyon, e que era muito difícil. Você comentou aqui que vocês beliscaram, né? Como o primeiro ano nós ficamos em quinto, o segundo ano nós somos vice-campeões atrás do Lyon. Aí no terceiro ano a equipe chegou o Laurent Blanc, que também foi um dos responsáveis. Primeiro treino dele, a gente tinha uma cultura muito de jogar no Chamac, apertava, a gente ganhava o jogo de 1-0. O Bordeaux era assim. O Ricardo, gente, vamos garantir. O Ricardo Gomes também é outro que eu sou muito grato, sou muito grato pelo Ricardo. Foi ele que me convocou para a seleção pré-olímpica e que me abriu as portas no Bordeaux.
gente, vamos jogar fechadinho, jogar no Chamac, um homem lá, ele é, né, alto, muito bom de alto. cabeça, e aí vamos para a segunda bola. Aí ganhava de 1-0, sofria, ganhava de 1-0. O Laurent Blanc chegou no ano, no primeiro treino, a gente aí começou, bum, 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 bola para lá, bola, e ele e parou. Opa, não. O primeiro que deu um chutão, eu vou tirar do treino agora. E a coisa começou. Em 2 anos seguidos, só dando assim, chutão. Tá no cérebro de vocês. Já Automático. Automático. E aí um olhando pro outro, olha pro Fernando assim, acho que isso não vai dar certo isso não. E aí de repente as coisas começaram a fluir e o nosso jogo, nós ficamos 16 jogos invictos de um campeonato pro outro. Então, muita assim, coisa. nós terminamos o campeonato com 9 vitórias seguidas, assim. Então a coisa fluiu e foi muito bacana. E qual deixamos título um vocês legado conquistaram muito em cima do Lyon? O francês, né, e a Copa da França. Nós ganhamos o Lyon. E quando ganha uma coisa dessa, quebrando uma hegemonia, como que foi a festa para vocês? Como que foi o ambiente? E você já acostumado com o E caneco. assim, até na cidade também, como que era a aproximação até dos fãs, dos moradores da cidade perto de vocês. Eles falam que é Place de Quincons que chamam, uma praça que tem em Bordeaux, que nesse dia do título da festa estiveram lá presentes entre 50 e 60 mil pessoas, coisa que nunca tinha acontecido, assim. Coisa Bordeaux, absurda. qual que é a população de Bordeaux? Só pra Não gente... tenho ideia. Hoje eu não tenho. A gente olha no coisa nossa memória. absurda. Eu vou pesquisar na minha memória. Na memória, aqui. O Luxemburgo ele fez aniversário esse ano, tá? Chegou aos 70 anos, ele é de 52. Parabéns, Luxa. Obrigado pela audiência. Um abraço. E assim, foi uma coisa absurda. A praça lotada, acho que um carnaval em Bordeaux, foi muito bonito e acho que a gente não esperava esse acontecimento. Depois desse título, o Bordeaux chegou nas cabeças novamente de lá para cá? Não, Bordeaux, né? depois disso, o Bordeaux foi vendido, né? Era a M6 lá, que chama M6, que era como se fosse um SBT, um canal intermediário, não vou dizer intermediário, né? Aqui do Brasil. E o proprietário ele acabou vendendo para os americanos e aí as coisas não fluíram. O investimento que achou que ia ser feito exatamente, não caminhou, as coisas não caminharam bem. Hoje o Bordeaux ano passado terminou em último colocado da Liga e hoje está disputando a segunda divisão. Então assim, está uma crise bem difícil. Mas quem abordou uma vez sempre vai torcer para o Bordeaux. Você falou um pouco da imprensa, a gente falou, né, que na época do Gourcuff era apontado como novo Zizou. É corneteiro também? Como é que é essa imprensa esportiva francesa? Assim? Não, a imprensa francesa, eles são muito exigentes, muito mesmo. Só que eles são, não vou dizer realistas assim, coisa que a gente não vê aqui no Brasil, que é coisa muito rara. Quando o atleta está realmente em destaque e tem uma convocação, você pode, não vou garantir 100%, mas você pode ter uma esperança que o atleta vai ser chamado. Vai ser chamado. E isso muito graças à imprensa. É justa, né? É justa, exatamente, é justa. Mas quando acontece alguma coisa como foi do Benzema, como foi aquela que eles falam, aquela crise, não sei se foi, a gente pode falar como crise, que os atletas não desceram do ônibus, eles pegam pesado na Copa do Mundo. Que era com o Domenech, com né? o Domenech, exatamente. Problema danado. Isso. Aí eles pegam pesado. Aí eles bombardeiam mesmo com força, sabe? Mas acho que é todo lado, toda a imprensa, todo lado. Tá tem vendo? Tá vendo? Tem os pós e vocês da imprensa? mas faz parte, a imprensa faz parte. Passando informação, o pessoal, Bordeaux tem 250 mil habitantes. Então, ou seja, uma cidade... Um quarto da cidade foi para lá. Exatamente. É uma cidade de médio porte, né? Aqui no Brasil, lá é uma cidade grande, né? Porque a população lá é diferente. Menor. Bem diferente daqui. Depois do Bordeaux, como é que foi a sua... Depois do Bordeaux, As aventuras. eu tive a oportunidade de renovar com o Bordeaux, mas chegou uma proposta, né, quase 30 anos já, meio que irrecusável da Arábia. Estava num momento muito bom, fazendo gols, artilheiro. Então, assim, no Bordeaux,
Se fosse árabe, hoje você ficava, né? Porque 30 anos é novo, né? 30 anos novo, é exatamente. Mas árabe você já viu, árabe... A proposta é muito alta, né, Wender? É aquele negócio que você fala assim, eu vou precisar de 5 anos Exatamente. para ganhar isso. Exatamente. A China, é igual a China agora. Que foi um tava, tempo. Que foi um tempo. exatamente. E aí não teve como recusar, acabei aceitando a proposta. Mesmo o Bordeaux querendo renovar comigo, a proposta da Arábia. Fiquei um ano, a gente foi campeão, né? Nós somos campeões árabes com o nosso caro Michel Prudhomme. Pois é, a gente estava conversando no bastidor, o seu o treinador belga. tem grife também. Um dos goleiro. melhores goleiros, né? Goleiros. Goleiro de 90, 90 ou 94? Duas Copas. Isso. Foi duas, né? O 90 e 90, Agora 90 não lembro. 94. E ele foi da se eu seleção não me de engano, 94. Ele ficou entre os melhores da Copa do Mundo de 1994. Então, dos Ele Estados foi, Unidos. ele foi o Exatamente. goleiro Ele da foi o seleção. goleiro da seleção. Da Copa. Da seleção da Copa. Michel Michel Prudhomme. Prudhomme, Que exatamente. no Brasil, o brasileiro também gostava muito dele, né? Por causa de um jogo, se eu não me engano, com a Alemanha, que ele foi pra área e tudo mais. Isso, o torcedor foi- brasileiro se identificou com ele. Uma baita pessoa, baita quase pra vir pro carisma, Brasil. sensacional. Como que era Entende trabalhar muito com de ele? futebol, muito. E alguns lances de lateral, para você ver como que a memória da gente, que é ex-atleta, a gente transfere isso hoje em dia pro... É lógico que mudou muita coisa, não, só ter sido ex-jogador, não. Você tem que atualizar, você tem que fazer cursos, enfim, você tem que realmente correr atrás, né? Eu formei em educação física, só que aquilo que você viveu, você consegue transferir isso. Ele tinha uma jogadinha de lateral, assim, que era coisa absurda. Você sempre fazia e sempre dava certo. Dava certo. E isso já no profissional, jogando contra atletas que sabia que você ia executar. Era um cara, às vezes, contra 3 e saía a jogadinha. Porque hoje fica aquela coisa muito monótona. Joga lá para disputar. Lá na pequena área. Isso, aí joga aquela coisa mais feia. Não, ele não. Ele fazia o que vai bater o lateral com mais um cara, no máximo 2, e fazia, opa, saía a jogada. Dali você não perdia a bola. Então, assim, Era simples. Eu tenho simples, mas eficaz. E você está aplicando E hoje no eu tento executar com os meninos, com os nossos atletas lá, muito isso que ele fazia lá na Arábia. Então, mas lá na Arábia, esse período que você passou lá, é claro que financeiramente é maravilhoso, mas o viver lá é fácil. Qual foi a sua dificuldade? O que você encontrou lá que você aqui Muito não dá para difícil, ficar muito é tempo? muito difícil a cultura, né? Assim, a cultura é muito difícil. Eu era o primeiro assim, a almoçar. Não é... Deu para aprender a língua? Não, muito difícil. Muito complicado. É complicado. Essa coisa de pegar com a mão. Então você era o primeiro a almoçar para evitar exatamente, a quantidade de o mãos. contato, exato. Então eu não consegui me adaptar com isso. Isso aí, o de comer com a mão é na mesa do refeitório do clube? Isso, assim, vocês tinham que isso. almoçar No juntos? chão, né? Com um tapete. Aí eles colocam Pão. Às vezes uns chamam de haruf, sei lá, acho que era haruf. O arroz, né? Com Temperado. e aí eles vão comendo. E aí vai aquilo colocando ali. na mão, fazendo tipo um apertadinho, igual criança, você vai comendo. Isso, e vai comendo. E É aquilo o capitão, né? Que chama no boteco. aquilo não consegui adaptar. Já fui barrado no shopping, eu mais o Fernando, o brasileiro, por estar de bermuda, não deixaram a gente entrar no shopping. Aí você vê algumas situações assim, no supermercado, você e sua esposa, aí tem tem um cara caminhando com, às vezes, 2 esposas, uma com um carrinho assim, tudo que põe para uma, põe para outra. Para sua esposa deve ter sido mais difícil. Porque ela só pode andar de véu, de burca, né? E as casas, as entradas as mesmas. E como eu sou... as entradas as mesmas. Então, tudo que faz para uma esposa, faz para outra. E isso acabou... Eu sou muito curioso. A gente acabou conhecendo uma família, assim. E eles convidavam. Eu falei, não, calma, que eu acho que não está na hora. Não. Só que chegou um dia eu falei, não, eu vou ter que ir. Aí chamei a minha esposa. Mas, assim, é muito diferente. É muito Você diferente. convidou para ir na casa Na de casa, para jantar. Coisa absurda. O jantar deles são um banquete. É muito diferente. Não dá O nem capitão pra gente do meu imaginar. time, ele falava assim que eles moravam... eram 4 andares, né? O pai mais a mãe, um irmão, eles eram 3, o capitão e mais 2 irmãos. E as esposas, assim,
ele praticamente ele não tinha não vou dizer o semblante, não sabia às vezes como era o rosto, tinha uma coisa bem vaga assim da cunhada dele. Se ele falar assim, ó, ele tem os olhos, sei lá, mais puxadinhos. Ele conhecia o rosto da própria cunhada. Tinha só uma coisa assim bem vaga, um esboço, sabe? É diferente, é muito estranho. É um negócio bem difícil. E saiu bem da culinária francesa para cair na árabe. É na árabe. Muito o tempero. Mas minha esposa até que adaptou, porque a gente morava num compound, né? Que fala compound como se fosse uma vila. E dentro da vila tem piscina, campo de futebol, quadra, restaurante. Isso aí não, você poderia andar normal como... É um condomínio estrangeiro. Dentro de Riad. E logo quando eu vou para lá, eles me mandam um filme que na época aconteceu um atentado num dos compounds em Riad. Aí é que é para lascar de vez. Desanimar mesmo, né? Aí depois de lá você volta para o Brasil. Isso, eu retorno para o Vasco. O Vasco. Tive a possibilidade de retornar para o Cruzeiro em 2012, através do... Não era o Maluf. Quem era o diretor? O diretor Alexandre. Ele me liga, fala, não, nós vamos preparar o time. Olha, era a montagem daquele time. Era a montagem. Isso, Alexandre, eu não esqueço as palavras que ele me falou. Estão trazendo você, mas nós estamos montando um time bacana para 2013. Isso, junho de 2012, exatamente. Olha para você ver como que eles já estavam planejando 13, porque foi 13 e 14. Sim, 13 e 14. E aí acabou que eu falei, poxa, Alexandre, mas... Aí acabou que a gente não fechou em relação à parte financeira. Aí acabei acertando com o Vasco, primeiro ano foi bacana. Eu chego logo depois do... Não gosto nem de falar que ele é meu amigo, o Diego Souza. Diego Souza, Corinthians e Vasco. Lance capital que eu brinco, mas ele dá risada hoje em dia. Ele fala que se pudesse voltar atrás, ele... Mas o Cássio também então, o Cássio também... exatamente. Você tem ele como amigo. Chateou ele muito. Muito. Foi um baque para ele. Muito. Porque ali era a bola da classificação, né? E aquele time do Vasco. Era um baita time. Massa, tanto que eu chego logo em seguida e a gente termina até bem o brasileiro, né? Ficamos brigando ali, acho que termina em quinto ou quarto, alguma coisa assim. Aí no ano seguinte dá aquela confusão de política, de crise financeira. Aí sai todo mundo, sai Diego, sai Nil também pro Cruzeiro, Praz vai pro, acho que Palmeiras, Fagner vai pro Corinthians. Rômulo foi embora. O Alexandre vem pro Atlético. O Juninho também saiu. Juninho saiu. Né? Juninho sai no final de 2013, não. Eu acho que o Juninho ainda segurou ele bronca ainda, não. Não lembro. Então, assim, o Dedé vem pro Cruzeiro, olha pra você ver. Então, assim, desmantelou o time. E aí, em 2013, a gente acabou, infelizmente, sendo rebaixado com todo problema que aconteceu de gestão, de direção, de salários, enfim. A gente acabou não conseguindo. Caos completo, né? A tempestade perfeita para o rebaixamento. Por que isso acontece com o Vasco? Se essa entrevista fosse feita com um jogador que viveu lá em 2008, ele ia falar, tivemos problemas com a diretoria. Aí vai falar em 2012, problema com a diretoria. Por que os problemas da direção do Vasco continuam pegando um período tão longo da nossa história? O que acontece no Vasco? Até agora, quando a gente achava que ia dar certo, as coisas ficam meio tumultuadas lá com essa criação ou não da SAF. Eu ainda posso te acrescentar mais alguns clubes em que eu passei e que a gente sabe muito bem que vivenciou esse problema todo. A Ponte teve um problema dessa forma. O Sport, eu joguei no Sport 14 e 15. Logo em seguida, quando eu saio, começa também essa confusão de direção. Cruzeiro aqui. Sim. Então, assim, é muito. Os atletas têm responsabilidade, muita, mas não pode jogar tudo só na Tem o extracampo. Tem o extracampo. E o Vasco é muito problema nesse sentido de poder. Eu acho que entrando na SAF agora vai melhorar. Vai acabar com esse cabo de guerra interno. né? E esse cabo de guerra acaba
acaba fazendo a confusão, um puxa para lá, outro puxa para cá, aí tem dinheiro que pode ser direcionado, eles fazem de tudo para não, salário atrasado, e assim uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. O que você sofreu lá no Vasco? Em qual sentido assim? No sentido de administração, de fase? Salário atrasado quantos meses? De 3 para 4 meses, né? Alguns uma eles praxe. pagavam, outros não. 4 meses sem receber? 4 meses. Mas como que... Porque na 4 lei não meses. são 3 meses. Sim. Como sim. que eles faziam para dar esse migué nesse 4º mês? Na hora que ia bater, aí ele só pagava às vezes a carteira, pagava um da imagem, então você vai juntando as coisas todas. E é aquela bola de neve. É, bola de neve, entendeu? Aí uns eles pagavam, outros não. Muita confusão, muito problema que acabou resultando no rebaixamento, né? No rebaixamento e atletas saindo, atletas com processo, atletas... E acabou que o clube subiu depois, 2014 ou 15? 14, depois de novo, caiu de novo, então fica essa bola de neve. Fica nesse bate-volta, nessa gangorra. Bate e volta. E pessoalmente, família, ameaça, torcida, essas questões? Não, eu tive alguma um momento coisa desse tipo? difícil nas finais, né, do campeonato, e que a gente teve que contratar mesmo segurança assim, para andar, para levar no jogo, levar no treino, porque é pesado. Mas por quê? Assim, porque o time estava na final. O time tava, não, nas finais que eu digo, nas finais do Campeonato Brasileiro. Ah, tá. Na reta final. Na reta final, isso, na reta final do Campeonato Brasileiro. Porque aí vem de todo lado, né? Você é culpado, às vezes você jogou mal hoje, ou você errou um gol, ou entregou um gol, direciona tudo para você. No aeroporto esperava a gente jogando ovo nos atletas. Entraram no vestiário atrás do André na ocasião e do André e do que era do Cruzeiro, Bernardo atrás deles. Aí os seguranças conseguiram apaziguar, conseguiram acalmar um pouquinho. Então assim, foi muita confusão, foi muito turbulento, muito mesmo. Foi um ano assim difícil. Eu diria que foi um dos anos mais tensos que eu tive como jogador. Como que essa confusão do vestiário aí, no caso, torcedores chegando, como que vocês viram aquilo ali? O que estava rolando? Os torcedores chegaram a se aproximar? Não, chegaram a entrar no vestiário. Ah, entraram? Foi um momento muito tenso, assim. Na tem minha a carreira foi o momento diretoria mais tenso. De dedo, que eu né, achei cara? que ali ia ter alguma coisa, ia ter alguma confusão, ia ter um quebra-pau, e ainda bem que não teve, só teve o dedo, só não teve mais do que isso, e logo em seguida chegaram os seguranças. É um absurdo também. É um absurdo. Que não poderiam, né? Não poderiam ter o acesso. Não Nessa ter o época ainda o acesso. Eurico estava um pouco atuante, né? Tava. E tava com e a rixa com o Roberto. Isso, Dinamite. era o Roberto. Fala aí na pra ocasião. gente sobre o Eurico Miranda. Como é que era nessa época? O Eurico sempre foi a grande figura do Vasco, né? Mesmo como presidente ou então fora oposição. O Eurico sempre teve muita força, né? Muita força. O Eurico é um ícone assim do Vasco. E como é que era ele ali no dia a dia, assim, quando ele nunca aparecia? peguei, assim. Raramente ele ia no meu tempo lá. Era o Roberto? É mais o Roberto. Era mais o Roberto Dinamite. O Eurico ia poucos jogos no camarote dele lá, reservado dele lá. Mas foi um presidente muito importante para o Vasco, né? A gente não pode negar. É o campeão da Libertadores. Acontece várias situações, mas tem pessoas que acabam que ficam para a história mesmo. Acaba porque ele era um ídolo também, Exatamente. assim como o Roberto. Como é que ficava dentro do clube, assim, essa... Porque esse cabo de guerra é pesado. pesado. Disputa de dois grandes, um fora de campo e o outro dentro de campo. Como que ficava, assim, o próprio dia a dia do clube, assim, funcionário, pessoal antigo, como é que eles viam aquela treta lá que respingava neles, né? Porque Muitos são gostavam do Eurico, porque eles falavam que o Eurico, em momentos assim ruins, sem dinheiro, com 3, 4 meses, o Eurico sempre dava um jeito para os funcionários. Dava um jeitinho. Então os funcionários amavam o Eurico. Amavam, mas amavam mesmo o Eurico assim,
com todas as forças, porque era uma cesta básica, ele não deixava, sabe? Por mais que estava atrasado, mas opa, Eurico fazia alguma coisa para os funcionários. Já com relação ao Roberto. Aí o Roberto ele pegou, eu não acho que não sei se ele chegou a terminar a gestão dele, não vou saber te responder, sabe? Mas foi só uma gestão, acabou também saindo, não teve mais, tanto que hoje você não vê ele mais tanto ativo atuante, assim, né? Na vida política do Vasco. Acaba que um ídolo dentro de campo se exatamente, queima um pouco como dirigente, às vezes nem tendo culpa, né? Exatamente, já vinha essa bola de neve. Bola de neve que explode em cima dele. Exatamente. Por isso que o Zico evita qualquer tipo de coisa nesse sentido, né? Quer se afastar porque sabe que o problema é maior. Depois você passou um período no Recife, né? Que lembrança você guarda você jogou no Náutico, você jogou no Sport? Como que foi essa troca de camisa no Recife? Porque lá a disputa é PR. Eu amo assim o Recife, né? O Giovani, logo quando eu recebi a proposta, eu falei com ele. Ele falou assim, o Giovani tinha acabado de jogar no Vitória. Acho que ele estava retornando do Vitória, se eu não me engano. Ele estava encerrando a carreira, 2014, 15. E ele tinha, acho que 2013, ele foi campeão baiano pelo Vitória. Ele falou, você não tem noção o quanto que vai te surpreender. Batata, chegamos lá, minha esposa no começo, dificuldade, aí no Recife, e as coisas começaram a caminhar, andar, e aí... E essa surpresa que ele quis te falar... Nesse sentido. De paixão, de amor. De amor, de torcida, da cidade, das coisas bonitas que tem a 40 minutos de Recife. Recife mesmo Recife mesmo em si, a Bahia igual, né? Então assim, e nós ficamos 2 anos ali, foram 2 anos muito agradáveis, assim, muito bons mesmo. Aproveitamos bastante, os meninos adoraram, minha esposa também. Aí fomos campeões do Nordeste e campeões também pernambucano com o Sport, fizemos uma baita campanha do Brasileiro também, 2015. Terminamos, acho que em 5º lugar, acho que em pontos corridos foi a melhor campanha do esporte. Né? Então, assim, eu falo que sou muito abençoado. Deus me abençoou muito nesse sentido. Me levou para vários locais, para várias situações em que as coisas caminharam, a gente aprendeu, a gente cresceu, a gente errou, a gente acertou. E isso foi muito bom assim, para me formar mesmo como ser humano, como um bom cidadão, um bom pai, um bom filho. Isso me ajudou muito. Você já falou muito de ídolo, né? Como é que era o Magrão, então, né? Esse dispensa comentários. Eu dei muita sorte, mais uma vez, eu falei que dei muita sorte. Alex, você pega o Alex, aí você fala do Magrão, do Luxemburgo, do Ricardo Gomes, do Michel Prudhomme, campeão mundial. Aí você fala do Magrão, que eu não sei porque que o Magrão não tem estátua. Aí o Diego Souza, que para mim é um cara também tá fazendo gol até hoje. O Diego Souza você jogou com ele no Sport. No Sport, isso, no Vasco e no Sport. No Vasco e no Sport. E o Magrão muito calado, e o Durval também não dá uma risada, mas assim no dia a dia é um cara fora de série, extraordinário, sabe? Fala pouco, ele ri muito pouco. Seu até Durval, com vocês, até com vocês. Seu Durval, a gente criou uma amizade muito boa, sabe? A gente ia negociar prêmio, negociar tudo assim. Ele me chamava também de seu Wendel, vamos lá. Nós vamos falar isso, mas eu sei que fala, viu? Ele só ia lá de braço. Ia eu, ele e Magrão, mas ele é um cara assim que ele era o capitão, a presença mas dele. ele o olhar dele não precisa nem falar. Não precisava. Era ele e o Cris. O Alex até que falava e tudo, mas é estilo diferente de liderar. Uhum. E isso me chamava muita atenção, sabe? Eu peguei alguns que era mais no grito, no gesto. Agora o Magrão e o Cris, às vezes, assim, num olhar, você já sabe, opa, vou acelerar o passo, porque o homem não está gostando hoje, não. E o Durval é muito nesse sentido. Muito, mas muito. Ele não precisava de falar uma palavra. Ainda mais os meninos mais novos, então. Quando o Durval olhava pro mais novinho, podia sair porque a coisa ia ficar ruim.
sabe? E os meninos também novos já entendia. entendiam isso. E foi um aprendizado muito bacana. Tem muito alguma bacana história, mesmo. mais uma história curiosa que você viveu com o seu Durval lá? Que você viu? Tem uma boa. Na final do Pernambucano, 0-0, nós ganhamos o primeiro jogo e 0-0 contra o Náutico a gente ganhava o título. 1-0 ainda era pênalti. E no lance, eu tinha acabado de sair do jogo. E o menino já tinha amarelo, acho que o zagueiro ou lateral do Náutico tinha amarelo. Ele tomou o segundo amarelo, deu uma falta perto do banco. E nisso ficou aquela confusão que a gente já sabe. Demorou quase uns 2 minutos, o cara não queria sair. Não. E o Durval vem para pegar água. Aí eu viro para ele e falo assim, tem quentinho, tem quentão se fizer um gol. Aí ele fez assim com a mão, beleza. Não bate a falta, ele não vai lá e casquinha bem. Ele vem na minha direção, ele faz assim com a mão. Pagou a aposta? Como que não paga? Aposto que nesse momento teve um sorriso de Durval. Eu tenho esse lance, até hoje ele lembra, assim, mas é muito legal. Muito legal. Que hora errada que eu fui prometer, que eu fui apostar. E ele morre de rir, assim. São histórias que a gente guarda assim, com muito carinho, que fica na memória para sempre. E como que foi a mudança? Jogar no Náutico também? Você passou pelo Náutico também? Como que foi? Foi bacana, eles me receberam de braços abertos, porque eu sempre, por onde eu passei, eu sempre respeitei os clubes. Eu sempre fui um cara assim, muito batalhador, que uma bola assim, sempre foi um prato de comida, né? Até por vir de origem baixa. Então eu sempre fiz assim, tripas de coração para me tornar realmente mesmo um jogador, que eu precisava daquilo para crescer na vida, enfim, para adquirir as coisas. Só que eu nunca desrespeitei torcida nenhuma, né? E a do Náutico entendeu isso, me acolheu de braços abertos. Acabamos também sendo campeão pernambucano depois de 10 anos que o Náutico não conquistava um título. E eu tenho um carinho muito grande. Eles viram e mexem quando em aniversário, eles postam no meu Instagram, mandam mensagem. E isso é muito, muito gratificante. É isso que me conforta nesses 18 anos aí que eu tive como atleta profissional. Você foi campeão lá também? Fui campeão pernambucano. Eles não queriam que eu encerrasse a carreira, isso em 2018. Quando foi em maio, ainda tinha um contrato até novembro, né, para continuar. E eles queriam renovar. Falou, não, você não vai encerrar a carreira. Assim, acho que isso que eu falo sempre para as pessoas é saber a hora de parar e também ter o respeito das pessoas. O presidente chegou, o vice-presidente chegou e falou, não, você vai ficar aqui, nós vamos te dar até ano que vem. A cada 2 meses você vai para sua casa. Foi a primeira vez que eu fiquei longe da minha família. Primeira vez, foram 6 primeiros meses. 5 meses que eu fiquei em Recife na minha passagem pelo Náutico. E a família aqui em BH. Primeira vez. Falou, não, pode ficar tranquilo. Tem um joguinho aí, você não vai, porque eu já estava com 36, você vai para casa. Falei, não, presidente, eu sei que aqui tudo é muito controlado. E realmente, o Náutico estava naquela... caminhando de novo, estava na draga danada, na Série C, estava caminhando, e assim, R$1 valia R$1, e o presidente muito honesto, todo dia 20 ele pagava as coisas certinho. O prêmio hoje não tem prêmio, gente, vamos ser campeão, que lá no final a gente vai melhorar, o estádio vai estar cheio, eu consigo tirar um pouquinho da renda. E assim... Rebolava. Exatamente. Eu falei, não, presidente, com o meu salário aqui, você vai contratar um ou outro, você vai... No dia não justifica eu ficar aqui, talvez com a cabeça longe... talvez pode vir outro jogador que vai acrescentar mais, vai te entregar mais do que o meu futebol no momento. E ele falou, não, o treinador te respeita, os atletas te respeitam, porque assim, eu tinha uma voz bem ativa assim, dentro do time, sabe? E aí eu acabei apertando a mão, ele acabou entendendo, tanto que quando o Náutico foi campeão, mando mensagem, ele responde, o Diógenes, né, que hoje é o atual presidente, o Edno também. Então é muito gostoso isso aí, encerrar a carreira
E com título. Com título. E foi no dia do meu aniversário. Não tinha que como. legal. Não tinha como não encerrar. A terminar foi no dessa dia do forma. meu aniversário. Quantos títulos na carreira? 19. 19? Nossa, É muita coisa. É né? muita coisa. E que legal encerrar a carreira num dia do aniversário. Isso é Exatamente. especial pra você pra caramba. Exatamente. E tem o Náutico no coração. É claro, Demais, tem o esporte demais. também, tá, pessoal? A turma do esporte, casar não pode faltar, não. E esse é um grito sensacional, né? Em arquibancada, foi um dos gritos assim que me chamou muita atenção. O grito do casar. A turma é mesmo boa. É mesmo. Spó. E é o Spó. Não é Spó, não termina com... É igual Spó, Bahia, igual Bahia. Bahia. Isso é muito forte. Mas foi bacana, assim, deu para alguns títulos, assim, tirando a Copa do Brasil de 2000, mas praticamente na maioria eu tive presente assim em todos mesmo, assim, ajudando. Eu falo que a gente não precisa de ser protagonista. Muita gente fala assim, você tem que ser protagonista de tudo, da sua vida, você tem que ser protagonista. Mas muitas vezes você também pode ser aquele que vai... ajuda alguém a ter esse protagonismo. Exatamente. Sem você, exatamente. E eu nunca... O coadjuvante especial. Coadjuvante, eu sempre falei isso, mas o Recife, a gente tinha uma coisa assim, um bordãozinho muito bacana entre a gente, falou, a gente precisa entregar o jogo hoje no mínimo empatado, para a gente ter a nossa vaga garantida no próximo. Então isso era um chavãozinho da nossa, assim, Recife, se for sair nós dois hoje, nós vamos entregar o jogo ou empatando ou ganhando. E isso foi marcando a gente, e realmente, quando ele mudava, colocava o Zinho, colocava o Felipe Melo, o jogo já, vou dizer que estava encaminhado, sabe? Então eu falo assim, que nós éramos os coadjuvantes ali, mas que carregava o piano, dava sustentação boa, e foi muito bom, enquanto durou. Bacana. Dos 19 vem um na sua cabeça, assim? Dos 19? Pela dificuldade, pela história, trajetória, alguma coisa do tipo? Ou... A Copa do Brasil de 2003 me marcou muito. Ali eu tinha acabado de completar 21 anos. Se firmando ainda, né? Me firmando, exatamente. Me firmando como profissional. Maracanã lotado, tendo que marcar o Felipe num dos melhores momentos dele, assim. Minha análise era como que eu vou marcar, como que eu vou ter que fazer. Eu cheguei com o Recife, eu falava assim, hoje eu cheguei à conclusão que eu não posso deixar ele virar. Quando ele dominar a bola, ele vai ter que estar de costa para mim. E você vai ter que fazer a mesma coisa. Porque ele parava, aí você achava... Isso, e nisso clareava o Flamengo. E é tanto que nós conseguimos neutralizar. E durante a pandemia, teve a reprise de vários jogos marcantes. E eu assisti o jogo. E uma das únicas bolas que ele conseguiu ter esse espaço, ele acho que achou, se eu não me engano, o Edilson chutou por cima. Então, um jogo aqui já do Mineirão. Não, lá. Então, assim, eu acho que foi muito... Nós fizemos um jogo muito correto nesse sentido. A gente conseguiu anular bem o Felipe, que era um dos pontos fortes naquela ocasião do Flamengo. Wendel, para a gente encerrar, estamos caminhando já para os finalmente. Aonde o Wendel quer chegar? Bom, hoje eu venho fazendo os cursos, né? Me qualificando, me profissionalizando cada vez mais, me aperfeiçoando, correndo atrás. Terminei minha faculdade ano passado de Educação Física, porque eu tenho uma guerra muito contra alguns ex-atletas que pensam que por ser ex-atletas já garante, já sabe tudo, e não é. Futebol mudou, evoluiu. Tudo hoje em dia evoluiu. As redes sociais, hoje em dia, se você não tiver conectado... Tudo evolui, não adianta. Se você não caminhar junto, então, me qualificando, fazendo os cursos, né? Só falta o último agora, a Pro, já tem a B, já tem a A. Lá da UEFA também, já estou na metade da B, já fiz a C. Bacana. Então, assim, eu sempre que posso, fazendo cursos... logo quando eu parei, que eu iniciei a educação física, para que ser ex-atleta? Para que você vai fazer educação física? Hoje, eu aprendendo lá atrás um plano de aula na educação física, você precisa fazer um plano de aula para os alunos, né? Me ajuda demais fazer um plano de treino hoje. E muita gente não se atenta para isso. E eu venho me qualificando, eu quero... assim como o Alex começou na 20, eu identifiquei que eu precisava começar na base,
Porque na base você pode errar, sua margem de erro pode ser maior, não que você tenha que errar. Porque seu objetivo não é conquistar. A base é para formar. Formar, exatamente. E eu me sinto muito bem. Até, pode ser que amanhã isso já não vá me satisfazer, já vai... Opa, não, você agora... quer novo desafio. Novo desafio. Não, é de pegar um atleta, às vezes, no começo do ano, que às vezes não sabia cabecear. Hoje em dia os meninos estão muito com a mania que eu falo, a bola vem na direção da sua cabeça. Eles saltam para ir com o pé. Sem lógica nenhuma. Sem lógica. Ou tá no seu Falta o fundamento. No peito, eles vão com o pé e a chance de errar é muito maior. É um exemplozinho que eu tô citando assim. Aí que você chega lá pro meio do ano, pro final do opa, peraí, esse menino a bola já tá dominando a bola já tá. Opa, igual brinco, já tá morrendo aqui perto do atleta e daí ele tá ganhando tempo, ele tá ganhando espaço. Então isso é para mim hoje é muito gratificante, mas eu quero sim continuar caminhando, progredindo, evoluindo, ser um dos bons treinadores da formação, mas ao final da minha carreira assim como treinador, chegar um pouquinho lá em cima como profissional, por que não, né? Sonhar nunca Exatamente. Marcola, só para provar que ele está bem, ele pediu para fazer uma pergunta aqui, Elton, antes da gente encerrar, sobre a chegada do Ronaldo aí no Cruzeiro, né? Como é que foi essa nuvem negra que passou e como é que está essa tranquilidade maior hoje? Eu peguei um pouquinho. Cheguei em 2020, vão fazer 2 anos, né, que eu retornei para o Cruzeiro como treinador do Sub-14. Peguei um pouquinho da turbulência, né, eram quase 3 meses, às vezes, sem receber. Não tem problema de falar isso, que todo mundo, a imprensa, todo mundo. E hoje não. Hoje as coisas estão bem regular, tudo certinho. Você vê a preocupação das pessoas, não que antes não tinha, de empresa mesmo, você tem que dar resultado, porque antigamente a gente sabia que às vezes o fulano estava ali, Cabide de emprego. pronto, não vou. Hoje não, hoje todo mundo você tem tem que sua se função. qualificar, exatamente, não adianta você estar ali, você está falando para ser ex-atleta, não, mas você buscar o meu currículo, eu venho me qualificando, venho correndo atrás e tudo que ainda vou correr mais atrás ainda para continuar evoluindo. Pessoas que sempre se preocupam com o clube, que às vezes antes não preocupava tanto com o clube. Eu fui atleta ali por 10 anos e eu via que tinha gente que não estava nem aí. Chegava, treino 2 horas, chegava 1h da tarde, dava o treino de 2 às 3h30, 4 horas já estava embora. E não é assim, empresa não é assim. Nenhum local não funciona, não vai caminhar dessa forma. E hoje não, hoje está em boas mãos, né? O Ronaldo, nós vamos subir, falta mais 5, 6 joguinhos. Já e subiu, aí, né? E aí eu acho, subiu. e aí eu acho que vai ficar melhor ainda ano que vem, vem reestruturando. O Sub-20 já passou lá para Toca 1, acho que tem muita coisa aí de estrutura que ele vai mudar, ele vem estudando várias situações para melhorar o CT da base, o do profissional, está caminhando também para isso. E eu acho que foi a melhor coisa ter no Caiu momento, nas melhores mãos. Então. nas melhores mãos. Eu acho que se não fosse o Ronaldo, a gente ia estar talvez aí passando mais um ano de chuva forte. Chegou mais uma pergunta, desse jeito. Acho que não para. Ao vivo é assim. Teve alguma conversa no período que o Alexandre conversou com você para voltar pro Cruzeiro. O Vasco veio e te buscou. Teve um Atlético Mineiro ali no meio? Já sei quem deve ter mandado essa pergunta. Eu tive sim uma sondagem do Atlético. Foi o Maluf, né? Porque o Maluf me conhecia. Saudoso Eduardo Maluf. Me conhecia do Cruzeiro, né? E eu tive uma proposta assim do Atlético, mas não te seduziu? Não é que me seduziu. Eu acho que eu sempre fui muito grato ao Cruzeiro, tudo que o Cruzeiro fez por mim. Eu acho que não era bacana eu recusar uma proposta do Cruzeiro
e aceitar uma proposta do E Atlético. era 2012 para 13. Exatamente. Era o ano que o Atlético foi campeão também da Libertadores. Então não justificava. Não justificava, né? Agradeci o Maluf. Meu empresário também reuniu com ele 2 vezes, não foi só uma, foram 2 vezes. Nosso querido, né, falecido Maluf. 2 vezes, mas eu acabei optando mesmo. Foram praticamente na mesma época, de 12 para 13 ali. E aceitei o desafio lá do Vasco. Coração azul aí pesou, então. Aí né? foi o coração. Muito, foi o coração, porque não justificava, né? Pô, o Cruzeiro, não vou voltar agora para o Cruzeiro. O porquê aceitar o Atlético, mesmo sendo a proposta mais vantajosa do Atlético. E agradeci, o meu empresário também agradeceu o Maluf, acho que ele entendeu também a situação, o momento. E acabei caminhando para o Vasco. E hoje, graças a Deus, vai fazer 2 anos que eu retornei. Deus é bom demais. E retornei aí para a base, tentar ajudar os meninos aí a evoluir os meninos. Voltou para casa. Voltei para casa, sou de Mariana, né? Um abraço aí para a turma de Mariana, de Acaiaca. E vamos caminhar aí e tentar fazer com que esses meninos aí possam dar frutos breve para o Cruzeiro. Vai sim. Wendel, só agradecimento. Muito obrigado por você ter aceitado o convite nosso aqui do Bora para Resenha, para a gente bater esse papo, que foi bem agradável, bem gostoso mesmo. E já coloca isso. Se um dia lá para frente, mas lá para frentão, você fala muito bem, você coloca muito suas ideias bem, né? Quem sabe a televisão é lá pra frente, tá, Wendel? É lá pra frentão, Lá pra frentão. viu? É tipo o Muricy, depois que ele pegou, eu vou brincar de televisão. Foi lá e brilhou na televisão, que você fala muito bem. Parabéns. Eu que agradeço. Às vezes a memória, eu não sei como o Alex, o Rui, eles conseguem lembrar de detalhes. É Eu absurdo. Você sabe que você... Não. Pô, se eu sei, pô. Olha o exemplo que ele deu. Alex e Rui. Pessoal, que você em tem casa, contra o Cabeção? que será? Né? O que você tem contra a Cabeção? Ele também Doutor lembra de Rui, né? muita coisa. Doutor Rui Bueno Neto. Doutor Rui Bueno. Esteve aqui com a gente. Eu sei por isso. O Mancini também. Também. Grande Mancini. Mas ficamos muito felizes de te receber. Eu que agradeço Obrigado o convite. Mesmo. Obrigado aí pelo espaço, né? A gente sabe que hoje em dia a gente precisa, né? A gente que está no meio assim, é sempre bom a gente estar conversando, trocando ideia, falando dos nossos projetos, enfim, do que a gente vem fazendo na pós-carreira. Isso é muito importante. Meu grande amigo, que eu falo que é um dos meus melhores amigos, não só como o Giovanni, o Marcos Paulo, mas o Ricardinho esteve aqui presente também, do Mosquitinho. Incrível. Mosquitinho azul. Toda semana a gente se encontra, então é gostoso quando você volta lá, você parou de jogar futebol e você guarda essas pessoas aí por perto, é muito bom. Ó, o que eu desejo para você, velho, é que você tenha o mesmo sucesso como treinador que você teve dentro de campo como jogador. Que você colha mais ainda que os 19 títulos que você colheu como jogador. Que seria realmente um grande técnico e é o que você vai seguir aí nessa caminhada. É o que eu desejo para você. Obrigado. Até breve. Até breve. Muito obrigado aí pela presença. Léo, te agradecer mais uma vez. Tamo junto. Brilhou mais uma vez aí no lugar dos scouts, segurou a ponta total aí. Cadê o clique, Elton? Sempre fera. Agora é a hora do clique, pessoal. Vai no nosso canal, clica lá no sininho, a inscrição, acompanha a gente. Pede pros amigos para estar acompanhando a gente para trazer grandes resenhas como essa aqui do Wendel com a gente, tá? Então vamos lá, todo mundo no Bora pra Resenha, que a gente precisa muito do apoio de vocês pra gente estar crescendo cada vez mais e estar alcançando um número maior aí de inscritos e também de pessoas acompanhando o nosso trabalho, que tá bem bacana, tá bem gostoso de fazer esse trabalho aqui pra vocês, tá bom? Velho, mais uma vez, bem, viu, gente? avisando, o Marcão tá bem, tá? O Marcão tá bem, tá tudo tranquilo, tá tudo na paz. Olha que ele vai aparecer aqui pra mostrar que tá bem. A voz acabou, isso acontece. É desse jeito que perde a voz. Vai começando a tossir e depois ela vai embora. Gente, ó, beijão pra vocês, mas antes disso, tem que agradecer também ao Jarrão, Eduardo Jarrão, e também o nosso Tiagão, que tá lá atrás. Que já conversou fiado aqui com ele também, que jogou bola. também. Já falou com ele que joga bola, mas não, ele jogou bola com todo mundo. Bom butineiro. Beijo pra todos e até o próximo Bora pra Resenha.